Então, continuando aqui a videoaula que eu estou chamando de 2.1, porque dentro daquilo que eu falei na outra aula, e eu tive que parar porque senão ia delongar muito, mais que 25 minutos o vídeo do que enorme, eu queria dar um exemplo, que é o que vocês provavelmente estão visualizando aí agora, nesse slide, tá? De revisão de literatura como fundamentação teórica do objetivo do trabalho. Gente, essa parte, inclusive, é o objetivo da minha dissertação de mestrado, que eu realizei lá na Universidade de Viçosa, na UFV. E aí, queria primeiro contextualizar que é o momento que vocês estão vivendo. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu tive que escolher um orientador, uma linha, uma grande área de pesquisa. Como eu já tinha tido a experiência de fazer iniciação científica há um tempo, então eu escolhi uma área que eu tivesse já algum interesse. E eu sempre gostei, né, pelo fato de ter feito iniciação científica muitos anos na Embrapa, aqui de Sete Lagoas, eu sempre trabalhei na interação micro-organismo-planta, com fungos micorrízicos, bactérias promotoras de crescimento, que produzem fitohormônios, que estimulam o crescimento de raiz, que fazem controle biológico, várias outras coisas, né? Então eu tive a oportunidade de dar uma boa, como que eu posso dizer, uma conhecida mesmo, várias coisas. E aí quando eu cheguei lá, eu procurei então os professores que trabalhavam dentro da interação micro-organismo-planta. E aí dentro da interação micro-organismo-planta, eu fui conversar com o orientador e falei, olha, eu tenho essa e essa experiência, estou aberta a algum projeto que você tenha, né, que você queira e ache que eu consiga executar. Aí na época ele tinha projetos relacionados a micorrizas, a ectomicorrizas de eucalipto, achei bem legal, mas eu não tinha muita experiência com isso, eu fiquei meio receosa. E depois ele falou que tinha um outro projeto para começar, que ele queria fazer a parte biológica, a parte mais microbiológica, voltada para micro-organismo que disponibiliza nutrientes para a planta. Só que aí foi bem legal, porque esse trabalho já era uma continuação de uma tese de doutorado, que o pessoal já tinha os fungos isolados, no caso foi fungos, né, já pulei. Já tinha os micro-organismos isolados, já tinha testado vários micro-organismos, então ele falou assim, Biana, eu estou querendo aprofundar um pouco mais, então eu queria que você pegasse os melhores isolados e a gente fizesse alguma coisa para otimizar mais ainda o procedimento, né, o processo de disponibilização de nutrientes, que no caso era o fosfato, para as plantas, tá? Então, se eu tivesse falado minha grande área era fungos benéficos que interagem com plantas, né, que podem auxiliar no crescimento delas, tá? Seria essa minha grande área. E aí, dentro dessa grande área, eu tinha que fazer esse recorte, né? Aí, fungos, qual fungo? Depois, eu sabia que eu tinha vários lá. E eu também sabia que eu tinha que melhorar o processo de disponibilização desse nutriente. Ele já tinha me falado que tinha que ser fosfato, porque eles tinham um projeto já com algumas mineradoras que têm rochas ricas em fosfato, que podem ser usadas como adubos, mas que não é viável economicamente de fazer aqui no Brasil, porque ela é uma rocha que, comparado com o adubo que a gente importa, você ainda precisa gastar muito mais dinheiro para refiná-la do que importar das rochas que tem em Marrocos, por exemplo, alguns nos Estados Unidos, que são um teor de fósforo bem maior, então você consegue fazer a custos mais baixos o refinamento. Então a historinha é essa. Então é isso que vocês estão fazendo agora, né? Pensando na historinha de vocês. E aí, depois de pensar, de estudar, de discutir com ele bastante, nós formulamos essa hipótese, né? Que foi o meu objetivo, né? Aqui já está no verbo no pretérito, porque foi o objetivo da tese, que eu copiei literalmente da tese e coloquei aqui. Mas aí, qual que é o objetivo? É fazer a seleção e caracterização de mutantes de Aspergillus niger mais eficientes em solubilizar fosfato tricálcico na presença de flúor, visando a utilização em sistema de solubilização microbiana de fluoropatitas. Ninguém entendeu nada, né? Assim, vocês entenderam o objetivo, mas não entenderam a lógica, o porquê disso. E esse é um bom exemplo, porque é isso que vocês precisam fazer agora.
vocês vão precisar escrever um objetivo mais recortado possível. Quando que ele é mais recortado possível? Quando você, se possível, já elege qual que é, se é fungo ou bactéria, e se possível já elege se é uma espécie, né? No meu caso, eu já falei que eu vou selecionar e carregar mutantes, então eu já sei que eu vou fazer uma técnica de mutação com ele. Não vou testar eles com diferentes métodos de otimização, vai ser uma otimização voltada utilizando mutação. Além disso, eu já sei que é fósforo, né? Eu poderia estar fazendo isso para outros nutrientes. Então, no meu objetivo já falou que é fosfato. Ainda apareceu na presença de flúor. Aí esse flúor aqui não dá para entender muito bem, não, mas tem uma justificativa. E ainda conseguindo meu objetivo, além de falar um pouquinho, né, da minha hipótese, né, qual que era a minha hipótese? A minha hipótese é que o processo de mutagenes que eu iria desempenhar fazer, né, executar na prática, lá mesmo no laboratório, ele iria me render mutantes de Aspergillus niger que fossem capazes de solubilizar o fosfato tricálcico na presença do flúor. Vou explicar isso melhor no próximo slide, o que é o flúor, porque o flúor. E ainda já coloquei um pouquinho da perspectiva do meu trabalho, também que da justificativa, para que eu possa utilizar isso nos processos, né, de solubilização microbiana de fluoropatitas. Fluoropatitas são essas rochas. E se eu estou falando que é solubilização microbiana, é porque existe já outros tipos de solubilização, né, que é o que, por exemplo, a maioria das indústrias de fertilizantes fazem, e que muitas vezes vão utilizar ácidos, né, ácidos sulfúricos, alguns outros ácidos fortes, para poder arrancar esse fosfato da rocha, e isso faz com que ele fique muito solúvel, e isso não é legal. Depois também posso explicar isso melhor, vou tentar não entrar no outro slide. Mas eu quero dizer o seguinte, que existem vários processos, e eu já escolhi que é o processo microbiano que eu quero utilizar, microbiano aí no caso, porque eu estou usando fungo, para poder fazer essa liberação do fósforo dessas rochas. Ok, gente? Então, vocês estão nesse momento tentando fechar esse objetivo e pensando, né, eu vou trabalhar com qual tipo de bactéria, qual tipo de doença, vai ser um estudo de caso, né, voltado para, não sei, para algum processo ou para algum tipo de surto que está sendo mais frequente, enfim, vocês vão ter que ir fazendo um recorte. Tem uma observação muito importante aí, que eu fui conversar com o meu orientador e ele me propôs um projeto que já existia. Então, eu tinha mais segurança de propor praticamente tudo, porque eu sabia que eu ia poder executar, né? Uma vez que, se ele já tinha até esse projeto aprovado e tudo, eu só tive que fazer o meu recorte dentro do projeto maior, que era o dele. E vocês, no caso, como é revisão de literatura, para escrever esse objetivo, vocês precisam ler bastante, vocês precisam fazer muitas buscas. A princípio, podem buscar aí no Google Acadêmico, tá? Digitam aí Google Acadêmico, façam as buscas em inglês e em português. Abre o Google Acadêmico, do lado do Google Tradutor, coloca pesquisa em português, pesquisa em inglês, transforma suas palavras-chave em inglês e busca também. Busca no Google normal também, que você consegue achar coisas que não estão no Google Acadêmico. E o PubMed, que é PUBMED. PubMed é maravilhoso, assim, tem muitos trabalhos organizados, né? Tem muitos trabalhos que estão indexados, né? Que você consegue acessar, tá? E vou dar mais dicas depois, tá, gente? Mas no primeiro momento, pelo menos isso. Aí você vai baixando os artigos de acordo com o título, com o resumo deles, e aí vocês vão lendo para que vocês possam ir tentando ter ideias para fechar esse seu objetivo, ok? Bom, mas por que eu estou falando isso aqui nesse momento? Voltando aqui o que eu gravei no vídeo anterior. No vídeo anterior nós estávamos falando de referencial teórico, que é a nossa revisão de literatura, que nós vamos chamar com esse nome para o projeto. E nesse referencial teórico, nós temos um objetivo claro, que é utilizar a literatura, né, que nós vamos precisar ler,
para poder fundamentar, para poder explicar, para poder justificar, para poder, principalmente explicar, fundamentar o nosso objetivo. Beleza, gente? Então, agora nesse outro slide, eu mantive o objetivo do jeitinho que ele estava, só que agora observe que tem uma sequência de cores aqui abaixo aqui desse X. Para cada cor que tem aqui em cima, eu elegi uma frase aqui embaixo que eu poderia chamar de um grande subtítulo do meu referencial teórico, tá? Então, gente, para eu explicar esse meu objetivo, eu tive que organizar o meu referencial teórico em ideias, né? E sempre fazendo essa verticalização, que foi o que a gente parou no último vídeo. Essa verticalização precisa ser de uma ideia mais geral para ideias mais específicas, até chegar no mais específico de tudo, que vai ser o seu objetivo, tá? Então, você vai escrever o seu objetivo. Aí depois você vai começar a organizar essas ideias de forma verticalizada. Então, foi isso que eu fiz. Então, observe que do meu objetivo todo, a primeira coisa que eu fui explicar, na verdade, era por que eu estava trabalhando com as fluoropatitas, que é a última palavra do meu objetivo, mas não tem problema. Porque para começar dentro desse contexto que eu estava trabalhando, eu tinha que explicar que as fluoropatitas são rochas, e começar assim, falando que as fontes de fósforo para a agricultura, né? Então, primeiro eu teria que falar o seguinte, que o fósforo é um elemento muito importante para o crescimento da planta, que faz parte da construção. Bom, pessoal, então, voltando aqui nessa parte da verticalização, né? Então, eu comecei com as fluoropatitas, né? E aí, gente, porque eu tinha que explicar, né, dentro desse meu contexto, o que era mais abrangente que eu tinha que explicar era a importância do fósforo, né, para as plantas, né, e isso que vai resultar na importância dele para a agricultura, uma vez que o fósforo está envolvido com vários processos celulares, né, então ele é requerido em grande quantidade, assim como o nitrogênio, o potássio também e outros nutrientes, tá? E aí existe várias fontes de fósforo para a planta, né, ou seja, para a agricultura. Pode ser, por exemplo, dividida em orgânico e inorgânico. O fósforo orgânico é aquele que vem da decomposição da matéria orgânica, enquanto o fósforo inorgânico é aquele que já foi mineralizado pela matéria orgânica e que está prontamente disponível. Só que muitas vezes ele se complexa, como o fósforo é um ânion, geralmente está na forma de HPO4-, que é um ortofosfato, ele se complexa muito facilmente com alumínio, com ferro que está no nosso solo, e aí a planta acaba não conseguindo utilizar. Mas nós sabemos que existem algumas rochas, né, que a fonte primária de fósforo na natureza são as rochas, assim como o potássio, diferente do nitrogênio, né, que é o nitrogênio atmosférico. Mas aí as fontes de fósforo principais são as rochas. E para formar o adubo, né, que nós utilizamos convencionalmente na agricultura, que é o superfosfato triplo, essas rochas são mineradas, principalmente utilizando ácidos, para que o fósforo esteja disponível à planta, tá? Então, as fluoropatitas são um grupo dessas rochas, que elas têm esse nome apatitas, que é um sufixo relacionado ao fosfato, e elas também estão ligadas a flúor, que são as principais rochas, características minerais, né, das principais rochas que nós temos aqui no nosso país. Então, primeiro eu quis contextualizar isso, né, de quais são as principais fontes de fósforo para a agricultura, que é o 1, para chegar nas fluoropatitas, beleza. Aí o 2, eu tentei organizar, então eu já falei isso, agora eu quero dizer que as fluoropatitas precisam ser refinadas para liberar o fosfato. Como que eu posso fazer isso? Como eu disse na outra aula, eu posso fazer isso por via química, né? Mas eu estou propondo fazer por via microbiana. Então aí eu queria explicar, né, os mecanismos de solubilização de fosfato por via microbiana, ou seja, se então os micro-organismos são capazes, que isso já era um dado da literatura, eu quero então utilizá-los. E aí eu quis explicar melhor como é que se dá esse processo, né, para justificar essa parte, ó, de caracterização e seleção de aspergillus niger eficiente para solubilizar o fosfato tricálcico. Por quê? Porque a gente já conhece na literatura, e isso é bem amplo,
que vários micro-organismos, inclusive fungos, inclusive as Pechlossnidia, que eu tinha inclusive evidência, né, dos trabalhos anteriores do próprio meu orientador, eram capazes de disponibilizar fosfato dessas rochas, principalmente por liberarem ácidos orgânicos. Também era uma via química em última instância, mas a produção era pelo fungo, né? E além disso também produzindo moléculas siderófilas que poderiam ajudar a descomplexar o fósforo dessas rochas, né? Só que aí onde que entra a presença do flúor, tá vendo o 3 aí em roxo? A presença do flúor, aqui é importante que eu tenho colocado no meu objetivo, que eu teria que fazer com que esse mutante solubilizasse na presença de flúor, porque trabalhos anteriores, né, inclusive de estudantes do meu orientador, já tinham demonstrado que a quantidade de flúor contida na fluoropatita tinha uma ação de como se fosse fungiostático, digamos assim. Ele funcionava como uma molécula que impedia o crescimento do fungo. Quando você conseguia remover esse flúor por algum processo, o fungo conseguia crescer muito mais. E a gente acha que tendo mais células fúngicas, mais chance das células produzirem ácidos orgânicos, liberarem fosfatos sucessivamente. Entendeu? Então, por isso que, para explicar o meu objetivo, eu tive que contextualizar todos os trabalhos que falavam sobre os efeitos, né, da composição química do fosfato de rocha, da fluoropatita, no caso, né, que poderiam interferir nessa solubilização microbiana do meu fungo, no caso. E no 4, eu quis explicar o porquê fazer os mutantes, né? Por que trabalhar com mutagênese? Porque eu teria várias estratégias para fazer isso, e inclusive uma delas era remover o flúor da fluoropatita, mas isso já era o objetivo de trabalho de um outro aluno do meu orientador. Aí a minha segunda opção, como o meu orientador queria que eu trabalhasse com a microbiologia do processo, então a minha segunda opção poderia ser, de fato, né, fazer tentar desenvolver mutantes, né, desses fungos que fossem obrigados a tolerar mais, né, que fossem mais tolerantes ao flúor e ver se consequentemente eles estariam solubilizando mais, tá? Então, gente, vocês entenderam que é importante ter esse raciocínio agora, nesse momento, de qual que é o seu objetivo, de recortar o seu objetivo, para que você consiga depois explicar e fazer sentido, né, tudo aquilo que você pretende usar para poder explicar, né, o seu trabalho e justificar assim, dessa forma. Então, isso é o seu referencial teórico, que é a fundamentação teórica do seu objetivo. Tá? E é isso que vai ser o principal objeto de dedicação de tempo agora de vocês, com certeza. Porque vocês vão pegar aí, né, o modelo que eu já mandei para vocês, vão colocar o nome de vocês, e aí eu já deixo esse exercício. Vocês já vão tentar colocar o objetivo e pensar nessa verticalização, nos temas, né, nos subtítulos do seu referencial teórico, que estariam alinhados com o seu objetivo, certo? Aí você vai ler mais, aí você vai procurar mais coisas na literatura para ter mais ideias, aí você vai discutir com seu orientador e depois você tenta reformular alguma coisa se achar que, de acordo com esse tempo que você gastou pesquisando mais, melhorou. Então vamos gastar um pouco de tempo com essa parte, tá? Inclusive, eu vou deixar aberto, quem quiser, depois de ter gastado esse tempo, de ter pensado, etc., e escrever o objetivo com esse fluxograma que eu chamo, né? O 1, o que eu vou falar na minha revisão, o 2, o que eu vou falar, o 3, o 4, o 5, dentro lá do referencial teórico, e quiser me mandar, pode me mandar, e coloque no título, por favor, referencial teórico, tá? Que aí eu dou uma olhada também, se vocês acharem, né, se tiverem com dúvida, se acharem que está com dúvida. Ou se vocês quiserem também discutir, né, no nosso momento de discussão, que nós vamos marcar também, assim que eu conseguir disponibilizar as aulas para vocês. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo essa aula, vocês já sabem, porque eu vou mandar um e-mail com todas essas coisas resolvidas, ok, gente? Então, vamos ficar por enquanto até aqui.